Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas. Louvamos a Deus pela sua bondade, porque Ele não permite que crentes frouxos como nós passemos o revés do sul ou que sejamos em guerra, para que nós não abandonemos a nossa fé em Cristo Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe quanto nós aguentamos e suportamos. Estamos meditando na graça irresistível, estamos na reta final, creio que hoje nós estaremos terminando esse tópico tão importante que diz respeito à nossa salvação, que diz respeito à regeneração do nosso espírito que estava morto nos nossos delitos e pecados. O tópico que abre essa graça irresistível no dia de hoje é nunca contra a nossa vontade. A gente tem algumas dificuldades dentro dos nossos corações em relação a, dentro da teologia reformada, entender esse conceito do arbítrio ou não arbítrio. Eu tenho arbítrio, eu não tenho arbítrio. Eu tenho um livre arbítrio, porque uma coisa é você ter arbítrio e outra coisa é você ter livre arbítrio. E mais diferente ainda é você ter livre arbítrio em relação à sua salvação. São três conceitos diferentes. Nunca contra a nossa vontade. Isso deve deixar evidente que a graça irresistível nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos ou a crermos ou a seguirmos a Jesus contra a nossa vontade. É interessante a gente saber que a graça dele é irresistível, mas não é algo que faz com que nós sejamos forçados. Então, quando nós trabalhamos em alguns conceitos, como por exemplo da submissão feminina, a ideia é de que o homem manda e a mulher ela tem que obedecer, e a gente vê que esse conceito ele não funciona muito bem dessa maneira, em que há sim uma autoridade, há sim uma ordenança, mas nós temos que entender que enquanto não houver o convencimento dentro do coração, essa situação ela acaba sendo uma coisa impositória. E Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade é ser convertido de coração e também convencido naquilo que você está fazendo. O espírito não é aquele que nos agride, ele não é aquele que nos violenta, mas é aquele que apresenta suas verdades e nos constrange. A graça irresistível não significa que Deus nos força a nos arrependermos. Você simplesmente tem o seu espírito que estava morto renovado. E ao ter o seu espírito renovado, você consegue olhar para as coisas espirituais e você consegue assentir, aceitá-las. Não quer dizer que você pode resistir. E aí o conceito ele fica complexo. Como é que eu não posso resistir a algo, mas essa coisa ela não me é uma obrigação? Deus não nos força a nos arrependermos ou a crermos ou a seguirmos a Jesus contra a nossa vontade. Talvez se a gente conversasse, a gente trouxesse cada um falando do seu testemunho de conversão, você poderia falar que você ouviu a palavra várias vezes até que você pudesse realmente aceitar aquela palavra. E aquilo passou a ser uma verdade dentro do meu coração e dentro do seu coração. Seria uma contradição você imaginar Deus nos forçando a algo, porque o crer e o arrepender-se e o seguir a Jesus são sempre espontâneos, pois do contrário seria uma hipocrisia ou uma imposição. Nossa alimentação, você não é convencido em uma alimentação saudável até que você entenda que aquele alimento que você está comendo não te faz bem, ou que tal alimento te faz bem. A Júlia veio aqui e perguntou para mim, você gosta de brócolis? Algumas pessoas não gostam de brócolis, eu gosto de brócolis. Além de gostar, eu sei que ele é saudável. Alguns alimentos eu aprendi com a minha mamãe que eles eram bons, outros aprendi com a minha esposa em que eram necessários dentro da alimentação, e você é convencido em relação àquilo. E em relação à área espiritual, a situação não é diferente. O Espírito Santo, ele entra no nosso coração, ele nos constrange a termos um entendimento das coisas, porque o nosso culto é racional, e simplesmente a nossa conversão ela é algo espontânea. O teu coração ele se converte.
A nossa alma, ela se alegra. O salmista diz: que tenho eu mais no céu além de ti, Senhor? Que lindo, que maravilhoso você olhar para um salmista que deveria ter posses, deveria ter bens, deveria ter honra, e aí ele olha e fala assim: isso não vale nada. Até o constrangimento de Salomão, após ter aquela vida totalmente desregrada, totalmente bagunçada, em que ele pede a sabedoria do Senhor no início da sua caminhada, ele usa por pouco tempo. Depois ele se deixa levar pelas mulheres estrangeiras, os seus ídolos, e ele faz uma tremenda bagunça dentro do culto e adoração a Israel. Mas quando ele escreve Eclesiastes, no fim da vida dele, ele fala: tudo é vaidade. Que é a mesma fala do salmista: que tenho eu no céu além de ti? Não é algo que é imposto, é algo que vem um convencimento natural. É como, por exemplo, você é salvo. Alguns podem ter dúvida na salvação, mas você não pode ter dúvida. Você tem que ter o convencimento no teu coração de que Deus, ele habita dentro do seu coração. A graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino. Não é que nem aqueles filmes de rodeio em que o boi está lá e o cara sai com o cavalo atrás, o cara vai lá e joga o laço e puxa e dá aquele tranco, o boi cai para trás. Não é assim o evangelho. Não é algo que nos arrasta. Ele simplesmente muda a disposição do nosso coração. Nosso coração não conseguia enxergar, ele passa a enxergar. Não gostava de brócolis, e aí come e começa a gostar de brócolis. Você começa a gostar desse brócolis espiritual, que é a palavra de Deus, que te alimenta, e começa, conforme você vai comendo, você vai percebendo o sabor dessa iguaria que o Senhor coloca para nós. Ela, a graça irresistível, não opera com constrangimento a partir do exterior. Olha, se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. Se você não mudar o seu coração, você vai queimar no inferno, você vai sofrer. E a gente vê algumas igrejas trabalhando dessa forma. Olha, se você não fizer isso, você vai ficar debaixo de maldição. Os jesuítas fizeram isso no Brasil Império. Quando eles chegaram diante dos índios, eles falaram: vocês aceitam a adoração a Maria, por exemplo, ou então vocês vão ser mortos. E aí eles começaram a adorar aquela figura, mas pensando na Iara, que era a rainha das águas, que era a divindade deles. Então, há sempre essa mistura quando você passa por constrangimento. A graça irresistível, ela não trabalha com constrangimento exterior. Ele não trabalha com algemas, ele não trabalha com cadeias. Você não é obrigado, Deus ele vai pegar e arrochar sua vida e vai tirar todo o recurso financeiro que você tem e vai começar a levar seus entes queridos e familiares, e se você não aceitar, morre todo mundo e fica sozinho. Não é assim que funciona. Apesar de que muitos líderes falam assim. A graça irresistível, ela opera com poder a partir do seu interior, com uma nova sede. Você não tinha sede por aquilo e você passa a ter. Você não tinha fome em relação àquilo e você passa a ter. É um desejo que te impulsiona a tomar uma nova decisão, uma mudança de comportamento. A graça irresistível, ela é compatível com a pregação, em que ela tem que ser exposta. Como que as pessoas vão ouvir? Ou quando elas vão crer, se não houver quem fale, se não houver quem pregue? Eu prego para você. O que foi, Daniel? Tá rindo do quê? Eu prego para você. A sua função dentro da tua família, dentro da tua Jerusalém, os seus familiares mais próximos, é você levar essa palavra, ou a palavra de Deus para eles. Porque se eles não ouvirem a palavra, eles não vão se converter. É a nossa função, por exemplo, como pais, em que você tem que ter o seu tempo dentro de casa. Então a gente vê a Heloísa pequenininha, mas o Felipe, ele tem que dedicar um tempo, dentro do tempo dele, para poder evangelizar a filha dele. Que ela está aqui porque ela se diverte, mas vai ter que ter um momento em que ela vai ter que entender, ainda um momento ainda que Helena e Júlia ainda não entendem, em que Manu não entende. Então eles vêm sendo trazidos simplesmente
porque vem com os pais. Mas cabe aos pais começarem a reforçar esse ensino, explicando sobre as coisas do Senhor, para que cada vez mais eles parem aqui no culto e não fiquem apenas olhando para o teto ou esperando a hora do lanche, mas que eles possam ouvir o que está sendo falado e comecem a entender. No momento inicial, eles entendem pouco, a atenção deles fica presa por apenas 10 minutos, daqui a pouco começa a ficar 20, e aí a atenção começa a ficar porque você começa a ver, eles vão começar a ver que aquilo ali tem uma incidência na vida deles, que já é algo diferente, por exemplo, em relação ao Pedro. O Pedro, ele está aqui, ele está ligado no que está sendo falado. Então é uma evolução, e se a gente não houver esse trabalhar com os nossos pequenos, eles vão continuar eternas crianças espirituais, que é o que nós vemos nas igrejas. A graça irresistível é compatível com a pregação. Ela é compatível com o testemunho que tentam persuadir as pessoas a fazerem o que é sensato e está em harmonia com seus melhores interesses, não só pregar, mas viver. O maior exemplo que você pode dar para os teus filhos é o seu agir. Teu filho tem visto você de joelhos orando? Tem visto você sentado na cama, lendo a palavra? Porque se eles começarem a ver isso, eles vão falar assim, se papai faz isso todos os dias, se mamãe faz isso todos os dias, é porque é algo bendito. Eu vou começar a fazer. E ao fazer aquilo, eles vão começar a entrar dentro desse contexto espiritual e eles vão começar realmente a necessitar daquilo. Algo que hoje mais eu já não faço com a Luísa. A Luísa, ela já entendeu, ela foi formada em relação a isso. Então, às vezes, antes de eu ler, ela já leu. Eu falo, você vai fazer tal coisa? Não, já fiz. Porque ela já entendeu esse princípio. Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. Apenas a palavra muda, apenas a palavra transforma. E essas mudanças produzem o arrependimento e a fé. 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 e 24. Primeira Coríntios capítulo 1, versos 23 e 24. Diene? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós temos que entender que essa graça irresistível faz com que nós, que estamos no verso 23, em que a pregação do Evangelho era loucura, e aí com o nosso espírito renovado, através dessa graça irresistível, nós começamos a olhar para a pregação e pela ação como poder de Deus e sabedoria de Deus. É uma conversão de coração do ímpio para aquele que é filho de Deus. Temos dois tipos de chamado no texto. Primeiramente, a pregação de Paulo foi dirigida a todos, tanto judeus como gregos, e isso é um chamado geral do Evangelho. Nós não sabemos quem são os filhos, nós temos que pregar para todas as pessoas. Oferece salvação imparcial e indiscriminadamente a todos. Todo aquele que crer em Cristo crucificado o terá como Salvador e Senhor. Mas frequentemente esse chamado geral cai em ouvidos não receptivos e é designado como loucura, parábola do semeador. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram pelo caminho. Os pássaros vieram e levaram, e a figura dos pássaros é a figura de Satanás que vem e tira aquela palavra, leva aquela palavra de pessoas que não deveriam aceitar, não deveriam ouvir. Aquelas pessoas não têm acesso, ou têm acesso à palavra, mas refutam como piada. Quantas vezes as pessoas passam do bar e fazem chacota aqui na frente da igreja? Besteira, A pessoa ouve a palavra como você ouve, mas ela caiu à beira do caminho, ela não dá frutos. Esse é o primeiro chamado. Em segundo lugar, Paulo se referiu a outro tipo de chamado. Ele disse que, entre aqueles que ouviram, judeus e gregos,
Houve alguns que, além de ouvir o chamado geral, foram chamados de outra maneira. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Já é um chamado diferenciado, um chamado para os filhos. Nós não sabemos quem são os filhos, mas aqueles que são filhos, quando recebem a palavra, elas recebem com alegria. E é o quarto grupo da parábola do semeador, é aquele que é boa terra. Aquela terra está só esperando a semente cair. Quantas pessoas estão próximas a nós, apenas aguardando a semente cair? A terra está fofinha, já foi passado o arado, ela está preparada, ela está úmida, já tem o fertilizante natural ali, está esperando apenas a semente cair. E nós temos que falar. Com o advento da internet, das mídias sociais, essa forma de agir ela ficou mais fácil. Porque quando nós compartilhamos um versículo específico para alguém, quando você pega uma imagenzinha como aquela de um pensamento cristão que eu posto lá no Glorify, você coloca para alguém, aquela pessoa sendo filho, ela vai começar a atentar para coisas que ela antes não atentava. Então a pessoa vai ligar para você e falar assim, você pode orar comigo? A pessoa nem sabe o que está pedindo. Mas aí, como a confissão ela sai apenas da boca e ela tem efeito no mundo espiritual, também a palavra pregada ela faz efeito na vida dessas pessoas. Está faltando um pouco mais de nós fazermos esse segundo chamado para as pessoas e não apenas um chamado geral. Em outras palavras, eles foram chamados de uma maneira que não mais consideravam a cruz como loucura, mas como a sabedoria e o poder de Deus. A ação de Deus já havia ocorrido naquele coração. Quando aquela pessoa ela te procura pedindo uma oração, não é uma coincidência. Deus ele está amolecendo aquela terra. E aí é a hora de você entrar. Então, quando às vezes a gente assiste aqueles filmes de toureiro, né? E aí o touro tá lá e o toureiro tá lá com aquele pano vermelho, que é o que chama a atenção do touro. E aí o touro passa e ele tira o pano e o povo grita, olé! Faz outra vez, olé! E fica aquela dança por um tempo. Quando ele vai findar o ritual ali, ele tira uma espada e quando o touro menos espera, ele entra com a espada no coração. Apesar dessa comparação ser uma comparação sangrenta, é exatamente isso que nós fazemos quando nós pregamos a palavra para uma pessoa que está pronta para aquilo. Então a Menísia esteve lá distribuindo os folhetos e mais uma vez você não foi com as suas ocupações. As pessoas receberam a folheto, alguns deles amassaram e jogaram fora. Outras pessoas podem ter perguntado alguma coisa para ela e outras vão receber essa instrução um pouco mais à frente, mas a semente ela cai no coração e essa semente ela tende a germinar porque ela é a palavra de Deus. Algo aconteceu nos corações que mudou a maneira como viram a Cristo. Você não olha mais para Cristo como alguém desconhecido. Eu lembro que a minha titia Dita falecida, com uma senhora também, uma Maria falecida, elas vinham e pregavam a palavra, e aquilo para mim era loucura. E eu lembro que eu estava lá em Ubatuba, junto com os jovens, que na unidade da minha filha, tinha 18 anos, e estava lá, e aí um cara começou a tocar o violão, e nós nos achegamos àquele violão, aquilo me atraiu, e aí ele pegou e tocando e cantando um hino de louvor, e eu olhei para ele e falei assim, você é crente? Fiquei escandalizado, né, que uma pessoa jovem, que um rapaz bonitão tivesse ali, entendeu? Em vez de estar na praia, ou pensando em encher a cara, ou não pensando em ficar com outras meninas, alguma coisa, ele tivesse ali separando o tempo dele com aquilo. E na verdade a minha expressão de espanto foi uma abertura para ele falar e ele não falou. Ele abaixou a cabeça, muito triste, e falou assim, sim, eu sou. O que poderia ter acontecido, talvez, se ele tivesse já falado para mim de Cristo naquela época? Então, às vezes, a gente perde oportunidades que a gente não pode perder. Algo aconteceu nos corações, nesse segundo chamado, de judeus, de gregos, que mudou a maneira deles como veriam a Cristo. Escrevemos isso não como um chamado geral, mas como um chamado eficaz de Deus. É semelhante ao chamado de Lázaro, João capítulo 11, verso 43.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Ele saiu. E se Jesus não tivesse falado o nome de Lázaro? Porque ele estava num cemitério. O que ia acontecer? Se ele... Se ele não tivesse chamado o nome de Lázaro, todos os mortos daquele lugar tinham ressuscitado e levantado. Todos. O chamado dele não foi de uma forma geral. E ele tinha autoridade para isso. Mas ele falou: Lázaro, vem para fora. Então aquele chamado foi um chamado específico. Esse tipo de chamado cria aquilo que ordena. Se você diz vive, a vida é criada. Se você diz arrependa-se, ela cria arrependimento. Se você diz creia, a fé aparece. Se você diz siga-me, ela cria obediência no nosso coração. Essa é uma sequência de condição para essa graça irresistível estar agindo nas nossas vidas. Você estava morto, a palavra veio e falou para você: tenha vida. Quando você vive, você começa a olhar para a palavra do Senhor em relação à sua vida, e você começa a ficar constrangido diante desse Deus que é santo, santo, santo. E você se arrepende, você se constrange. E aí a fé nasce. Você começa a dar passos de fé, você começa a acreditar de uma maneira cada vez mais fervorosa, estando disposto a investir mais tempo, investir recursos, porque aquilo é verdadeiro. Eu quero, como aquele homem que estava andando no campo e encontrou um tesouro valioso, ele foi lá e vendeu todos os seus bens, porque ele acreditava que aquele terreno era valioso e valia aquilo que estava acontecendo. Ele poderia ter dinheiro a nível de hoje em Bitcoin, ele poderia ter dinheiro em investimentos, ele podia ter um estoque de rosas lá no freezer dele e fala: não, eu vou vender tudo porque isso aqui é precioso. É isso que acontece nas nossas vidas. E quando a fé existe, quando a fé acontece, nada mais nos resta a não ser a obediência ao Senhor. A obediência que não é uma obediência pesada, é uma obediência alegre, é uma obediência que nos traz paz, nos traz tranquilidade. Estava ontem lá no Maranhão, lá na tua terra. E aí eu estava pregando lá, e aí uma moça, quando eu falei sobre paz, ela falou assim: eu tinha tanto peso no coração, mas quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a entender, e o meu coração ele começou a se encher de paz. Aí nós cantamos aquela música: de paz, ele encheu meu coração. Paulo disse que todos aqueles que são chamados nesse sentido não mais consideram a cruz como loucura. Poxa, você vai sair de casa, você vai fazer isso, por que você não ficou em casa descansando? Por que você não ficou em casa tentando resolver alguma outra coisa? Porque para mim não é mais isso que eu tenho que fazer. Não é mais uma loucura. Para mim loucura é ficar em casa. Quando você entender que o pecado, ele não te traz prazer, mas ele te traz um desprazer, você vai parar de pecar. Em alguns aspectos, em outros você vai continuar pecando. Mas o crescimento espiritual e a santificação progressiva tem a ver com isso. E você entender que aquilo não traz uma satisfação para você. Isso acontece dentro do campo de investimentos. Então você investe, você está vendo que está tendo retorno, você investe mais. Quando você vê que não está dando tanto investimento assim, o que acontece? Você retira. Eu vejo isso bastante com a Luísa fazendo lá os anúncios, né, do Facebook dela lá, para marketing. E aí quando ela vê que aquele anúncio não está mais dando tanto resultado, ela tem que mudar alguma coisa. Ela liga para mim e fala assim: vamos mudar esse texto? Vamos mudar essa foto? Vamos tentar fazer alguma coisa para que possa gerar algum impacto? Essas são as nossas vidas. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela age dessa maneira. Paulo disse que todos aqueles que são chamados nesse sentido não mais consideram a cruz como loucura. Em vez disso, a consideram como poder de Deus. Não vêm a Cristo por obrigação. Agem livremente com base no que valorizam como infinitamente precioso. Isso é o que acontece com eles. Apesar de você saber que eu vou atormentar você quando você não vem na dominical, você vem porque você quer.
Você desperta, poderia ficar dormindo. Hoje, esses dias, quando tem ministração fora de Brasília, eles são muito cansativos, porque as aulas elas vão até as 10h30. Depois das 10h30 a gente vai comer. E dependendo de onde eu estiver, normalmente na casa de pessoas, as pessoas elas querem extrair mais. Então, quando foi de sexta para sábado, a gente acabou a aula lá. Estamos funcionando domingo das 10 às 14 horas e durante a semana das 9h30 às 19 horas. Fundo musical cristão para você. E aí quando foi depois da ministração das 10h30, as pessoas querem pegar e quer conversar, quer tirar dúvida. Chegamos em casa 11 horas. E aí cheguei lá em casa 11 horas, a dona da casa falou assim, eu preparei um negócio gostoso para você comer. Ela fez uma macarronada bolonhesa com umas almôndegonas assim. Aí a gente foi comer, né? Aí a gente foi comendo, e conforme comia, né? E aí as perguntas rolando, aí eu olhava para a almôndega olhava para mim, eu olhava para ela e eu comia mais uma. Ou seja, eu fui dormir 1h da manhã, conversando com o macarrão e com as almôndegas. Então você fica cansado. Quando foi hoje de manhã, a Rô falou assim, ai, a cama tá tão boa. Eu falei assim, ai, que sono que eu tô. Mas é algo mais forte que a minha desejo de ficar na cama. Eu preciso vir à casa do Senhor. Eu quero encontrar vocês, quero olhar nos seus olhos, quero abraçar vocês, quero poder compartilhar um pouco do que nós vivemos. Em operação por trás da nossa vontade, o que acontece que faz com que a nossa vontade, que antes era contrária... Tá com calor, Pedro? O que acontece com a nossa vontade, que antes era uma vontade dura, uma vontade que era questionadora, e você começa muito mais descer. Eu gosto de dar esse exemplo para vocês, né? A pessoa que fez em Caldas Novas, lá tem aquele rio, que você senta na boia, aquela aguinha quentinha, e aí você fica deixando o rio te levar. Que gostoso, ainda mais se você estiver no caminho do Senhor, né? Que gostoso. Mas o que faz nós sentarmos nessa boia e realmente confiarmos na ação do Senhor e nos deleitarmos com as coisas que Ele nos concede? Como Deus age para mudar a nossa vontade sem obrigação contra a nossa vontade. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Acho que é a Rosângela. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como nossos servos. Tá certo esse? Tá não. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Mas, se o nosso evangelho... Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não, leu? Tá, desculpa. Agora tá certo. Tá, é que eu tô grifado com 3, desculpa. Não compladeçam, Começa do 4. Começa de novo, por favor. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que então lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Verso 4, ele vem trazendo a parábola do semeador, a semente que cai à beira do caminho, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, para as pessoas que estão debaixo do controle de Satanás e seus demônios, a palavra de Deus ela é loucura. É isso que ele está falando, que é a mesma coisa da parábola do semeador. Verso 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo como Senhor e nós mesmos, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele fala a raiz, o centro da pregação dele. O centro da pregação do Senhor é a Cristo, e Cristo crucificado. Que é? Crucificado. Seja mais bonitinho. Pregado. Parece que você colocou um pano lá, né, no varal, né? Crucificado, tá? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu, aleluias por isso, em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que nós olhamos e aquilo deixa de ser loucura para a gente. Passa a ser uma verdade. Visto que os homens são cegos para a preciosidade de Cristo, um milagre precisa ser operado a fim de que cheguem a ver e crer. Como que nós mudamos? Sobrenatural de Deus. Eu posso pregar, eu posso ouvir, posso ter todo o abençoamento do Senhor de toda sorte ou espécie. Mas se a palavra de Deus, se a graça irresistível não alcançar o teu coração, você continua como um cristão evangélico não praticante. Você está na igreja, participa de ministérios, louva ao Senhor, mas o teu coração ele não está voltado para Deus. Talvez seja como os fariseus e os saduceus que foram a João Batista, apenas para serem batizados como mais uma forma que eles entendiam que podia ser feita para eles serem salvos. E aí João Batista olha para eles e fala, vocês estão errados. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Quem ensinou vocês que se você adicionar o batismo do arrependimento à parte de Cristo, vocês vão ser salvos? Mas eles não conseguiam entender. Nicodemos, ele faz a mesma questão. Jesus olha para ele e fala assim, importa-vos nascer de novo. Mas como assim, Jesus? Eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe, sendo grandão? Jesus olha para ele e fala, ô Nicodemos, como isso é complicado. Você como um mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou falando? Como que eu vou falar para você das maravilhas do reino, se você não consegue nem entender o que é nascer de novo? Paulo comparou esse milagre com o primeiro dia da criação. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 3 e verso 4. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz aqui é Cristo. Ele é a própria luz, e Ele é quem cria a luz. E aqui tem uma ilustração interessante. E viu Deus que a luz era boa, e Ele fez separação entre luz e trevas. Ele fez separação entre os bodes e as ovelhas, entre os filhos e aqueles que não são filhos. Uma das afirmações mais admiráveis a respeito de como nós fomos trazidos da cegueira para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, é que Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se Ele não tivesse dado o comando lá no início da criação para que houvesse luz, Jesus não tinha feito a luz. E tudo ficaria em trevas. Se Ele não tivesse resplandecido a luz do Evangelho para você, no momento em que a palavra foi pregada, você continuaria em trevas. Mas quando Ele fala, e esse chamado irresistível, ele é real na minha vida e na sua vida, aquele chamado, ele brilha, ele passa a ter luz e você o aceita. Uma luz real, uma luz espiritual, então resplandeceu no meu coração e no seu coração. Uma luz que é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, meus queridos? Vamos encerrar esse primeiro período.
tá? Eu estou dividindo aqui o material para a gente fazer os 2 períodos. Não há muito mais para falar, então nós vamos estar fazendo essa divisão para a gente poder ir para o nosso intervalo. Vamos fazer o nosso lanchinho e retornamos após o intervalo, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.